Boa noite e a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos tem concedido de estarmos aqui reunidos para oferecer a Ele um culto de gratidão, um culto de louvor, de adoração ao seu santo nome. Convido você a estar conosco nesta noite para juntos adorarmos a Deus, para juntos louvarmos o Senhor, agradecer a Deus por tudo quanto Deus tem feito nas nossas vidas. Nós, muito embora enfrentamos tantas dificuldades, Deus tem cuidado de nós. Às vezes a gente nem presta atenção nisso, mas Deus tem sempre nos livrado dos malefícios que nos cercam. Então, Ele é digno. Amém. Ele é digno de você adorá-lo. Ele é digno de receber a tua adoração. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da tua santa presença nesta noite. Queremos louvar, exaltar e bendizer o teu santo nome, que é sobre todo nome, que é digno, meu Deus, de toda honra, toda glória e toda majestade. Te agradecemos, meu Deus, por mais este momento que o Senhor nos tem permitido de estarmos aqui reunidos na tua presença. Pedimos a Deus que o teu Espírito Santo venha, Senhor, a Deus, mover os nossos corações na direção do propósito, da vontade, e oferecer ao Senhor um culto agradável, um culto que alegre o teu coração, Pai amado. Recebe nas tuas mãos o nosso louvor, recebe nas tuas mãos a nossa adoração. Nós desde já repreendemos toda a força do mal, todo espírito maligno que queira tirar ou mover a atenção das pessoas ou daqueles que estão conosco, tirar esse momento de adoração dos lares, das famílias, para que cada um possa, Senhor, se ater à sua presença nesta hora pelo poder do nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Amém. Glória a Deus.
nossa vida ela é como uma construção. E dependendo de como é feito o nosso alicerce, dependendo disso, é que nós veremos se a construção vai permanecer em pé ou se ela vai ruir. Assim é numa construção. Se você faz um bom alicerce, você tem a garantia de ter a sua casa sempre em pé, sem rachaduras, sem problemas estruturais. E com Deus é a mesma coisa. Qual é o meu fundamento? Aonde que está a minha estrutura? Quem é a minha estrutura? É em cima do que eu tenho construído a minha vida, a trajetória da minha vida. Amém?
Louvado seja Deus. Bendito é o santo nome do Senhor. Quando eu me perdi, você me alcançou. Você juntou os meus pedaços. Porque estava dominado pelo pecado. Estava dominado pela desilusão, pelos vícios, pelas drogas. Mas você me encontrou, Jesus. Juntou os meus pedaços e me fez de novo. E hoje eu estou aqui, adorando o nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Essa palavra é dita num contexto em que o sacrificar era porque o povo de Israel oferecia sacrifícios de holocausto a Deus e de expiação, mas não fazia tudo conforme Deus tinha ordenado. Então, por isso a palavra diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero conversar com você sobre essa questão do sacrificar. Muitas vezes sacrificar significa sacrificar a vontade. Sacrificar significa os desejos, os conceitos, sacrificar as tradições, sacrificar minha família, meus filhos. Muitas pessoas têm preferido sacrificar tudo isso do que obedecer. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu vou falar de uma pessoa que é considerada uma referência, porque a Bíblia diz e chama ele de pai da fé. Então abre a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 12. Você que está nos acompanhando aí, está com a Bíblia perto, nós vamos falar um pouco deste personagem tão importante e que é considerado o homem que deu exemplo de fé. No capítulo 12, versículo 1 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes ou da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Esta era uma ordem única de Deus. Vocês notem que ele diz assim, olha, sai da terra, do meio dos seus parentes, ele está falando de valor afetivo, do meio e da casa do seu pai, ele está falando de algo que é ligado intimamente, que é com seu pai, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Farei de você, então isto ele ordena e mostra e traz a ele o resultado desta obediência. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Veja que Deus chama Abraão. Deus conversa com Abraão. Ele tem uma ordem direta de Deus. Eu não sei se através de sonho, eu não sei se através de revelação, a Bíblia não mostra, mas o que nós entendemos é que Deus apareceu para ele e falou com ele, porque conhecia o coração dele e sabia que poderia ser alguém que levasse o propósito de Deus aonde Deus queria. Mas havia algumas coisas que elas iam acontecer
através da vida desse homem, no caminho desse homem. Veja que Deus então chama ele, fala com ele pessoalmente e diz: olha, sai da tua terra. Primeira coisa, o lugar onde você está enraizado. O lugar onde você está fincado as suas raízes, onde você tem ali criado os seus filhos. Eles tinham partido de Ur, dos caldeus, e estavam em Harã, aonde o pai dele faleceu em Harã, né? Que o nome do pai dele o nome deles é Terá, que significa parada. É engraçado isso, né? Parada. Eles pararam ali, em Harã. E quando chegou ali, Deus então chama ele, fala com ele. Pouco tempo depois, o pai dele morreu. Ele esperou o pai falecer, primeira coisa, para depois, então, colocar em prática aquela ordenança de Deus. Veja que ele não questionou absolutamente nada, e nem falou nada com Deus, só simplesmente ouviu, guardou aquela palavra no coração, e tinha o intento no coração de cumprir aquela palavra. Veja que ele teve um encontro com Deus, um encontro com o Senhor. E neste encontro ele recebe então esta ordem de Deus. E quando ele recebe essa ordem de Deus, ele poderia pegar todas as suas coisas, sua esposa, né, seus filhos, o seu gado e os seus empregados, imediatamente partir para aonde Deus iria mostrar para ele. Porque diz a palavra do Senhor que ele creu. Só que ele esperou o pai morrer. A primeira coisa, ele não conseguiu se desprender da paternidade, do valor ali paterno, da ligação paterna do seu pai. Estava preso ao seu coração. Esperou o pai então falecer, e aí então, a partir daí, ele resolve obedecer a Deus. Mas há uma coisa que ele deixa de fazer. Ele tinha, por isso que Deus fala assim, da terra da sua parentela. Ele fala de valores, e valores afetivos, valores familiares, tem valor emocional, ligação íntima com imagine, eles viviam sempre juntos. Eles formavam suas famílias juntos e passavam toda a vida como um povo. E Deus vem e diz para ele: sai do meio de tudo isso e eu vou te mostrar um lugar muito mais excelente. E se você obedecer aquilo que eu estou ordenando para você fazer, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar por onde quer que você ande, e vou fazer o seu povo, os seus descendentes, serem abençoados, e eu vou abençoar todas as nações que te abençoarem. Então havia uma promessa grandiosa de Deus na vida desse homem. Mas a Bíblia diz que ele levou consigo Ló. Ele então não consegue se desprender completamente da sua parentela. Porque o pai de Ló morreu. E aí, Ló agora era órfão de pai. E ele toma esse sobrinho dele, e que ele também o chama de irmão, porque eles tratam toda a família como irmãos. E ele então leva Ló consigo. Agora, eu pergunto para você, Deus ordenou isso para ele? Não, ele escolheu levar Ló consigo. E ele pega, então ele leva o Ló com ele. E o Ló, quando ele leva com ele, sempre foi um entrave na vida de Abraão. Ou Abrão, depois ele se tornou Abraão. Até que chega ao ponto em que os pastores de Abraão e os pastores de Ló brigam entre si. E aí então Abraão chama Ló e diz assim: não dá para a gente viver mais junto. Então você escolhe, eu vou para um lado, você vai para o outro. Isso é o início de uma percepção que Abraão teve, que ele não deveria, de maneira nenhuma, ter levado consigo
alguma coisa que o prendesse de fazer a vontade de Deus. Quando isso acontece, então Ló vai para Sodoma e Gomorra, e ele vai para a terra de Canaã. Só que, mesmo Ló estando longe, acontecem situações em que Abraão tem que sair para socorrer Ló. E não só isso, quando então Deus vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão vai diante de Deus e intercede pela vida de Ló e de sua família. A Bíblia não diz mais nada a respeito de Ló depois que ele fugiu da terra junto com as suas filhas, e quando teve um incesto com as suas filhas, dali saíram uma perturbação eterna para Israel, que foi as amonitas e os moabitas, que levaram inclusive o próprio Salomão à sua. E a Bíblia não menciona mais sobre a vida de Ló, parou ali. O que eu quero dizer para você? Abraão é exemplo de fé. Mas a Bíblia diz que aquilo que Deus prometeu, quando ele sai da terra dele, ele tinha 75 anos. E quando vem, então, o cumprimento da promessa de Deus a respeito de um filho, de uma herança que ele ia gerar, que foi Isaac, 25 anos depois. Ao longo desses 25 anos, ele teve inúmeras situações que acarretaram na sua vida em peso muito grandioso. A primeira, quando há fome na terra e ele desce e vai até os egípcios, e lá ele acaba, de certa forma, falando, por um lado, ela era meio irmã, então ele diz irmã, porque é parente, eles chamavam de irmãos. E aí tem toda uma situação em que Ló passa por um grande constrangimento quando desceu para o Egito, e Deus tinha dito para ele não descer para o Egito. Para Abraão. Falei Ló, sai daí, Abraão, sai daí, Ló, é o lugar de Abraão. E ele passa por essa situação, depois passa a situação de perseguição, depois passa para a situação das brigas dos pastores, e Ló sendo ali como se fosse um anátema no meio da sua jornada. Ló nunca foi bênção para a vida de Abraão. Ao contrário, ele sempre foi um motivo de grande preocupação na vida de Abraão. Quando você e eu nos encontramos com Jesus, nós recebemos a promessa de vida eterna. Recebemos a promessa de que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação do século. Recebemos a promessa de que o próprio Jesus, como diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão, isso é promessa de Deus, vos serão acrescentadas. Recebemos a promessa de livramentos do Senhor. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Ele não diz o tamanho, ele não diz o tempo ou a quantidade dessas aflições. Ele disse, vocês vão ter aflições, mas viva animadamente. Porque o resultado que eu tenho para você é muito maior do que tudo isso que você vai viver ou passar. Tivemos um encontro com Jesus e recebemos o Espírito Santo de Deus, recebemos o entendimento das Escrituras, da revelação da verdade ao nosso coração. Tivemos tudo isso, assim como o próprio Abraão, que recebeu uma palavra direta de Deus e uma promessa que ela se cumpriu. Mas levou um tempo muito grande para que se cumprisse. Talvez se ele não tivesse sido movido pelos seus valores tradicionais, afetivos, familiares, talvez não duraria 25 anos. Mas havia algo no coração de Abraão ainda que precisava ser retirado, ele não removeu dali. Quantos de nós, gente, quantos de nós temos descarregado Ló na nossa vida? Aceitamos ao Senhor Jesus, tivemos um encontro com Ele. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós
prometemos, fizemos votos de sermos fiéis ao Senhor até a morte, de entregar completamente a nossa vida para que Ele pudesse nos guiar, para que Ele pudesse nos levar aquilo que Ele tem preparado para nós, por ocasião da libertação do pecado, do perdão do pecado sobre a nossa vida e por ocasião do novo nascimento. E aí, então, a gente recebe essa promessa do Senhor, mas muitas vezes aceitamos o Senhor, aceitamos a palavra de Deus, mas não conseguimos abandonar algumas coisas que estão apegadas ao nosso coração. O que eu digo para você é que ao invés de sair da parentela, ao invés de sair da família, Ló levou consigo algo da família. Ele levou consigo alguma coisa que pudesse fazer ele lembrar de sua família, quando Deus não tinha ordenado que ele assim o fizesse. Quantas vezes a gente tem aceitado o Senhor, mas tem carregado mágoas? Quantas pessoas têm... porque esse Ló pode significar falta de perdão, pode significar falta de abandono de tradições, de vícios. Quantas pessoas que dizem se converterem a Cristo, entregam a sua vida ao Senhor, mas não abandonam o pecado, mas não abandona a luxúria, não abandona a impureza, as impurezas sexuais, não abandona os maus pensamentos, não abandona a mentira, não abandona a maledicência, não abandona, leva consigo aquilo que lhe faz mal, aquilo que lhe causa transtornos ao longo da vida. Obedecer é melhor do que sacrificar, porque quando nós não obedecemos e quando levamos Ló com a gente, nós trazemos problemas na nossa vida. E toda a nossa família sofre. Ou vocês acham que a família de Abraão não sofreu? Quando houve guerras entre eles. Vocês acham que quando teve tantas situações de constrangimento na vida de Abraão, eles não sofreram, eles não padeceram? Toda a família paga o preço, porque a gente não abre mão de tudo, a gente não se despoja de tudo, mas quer carregar algum resquício de alguma coisa de lá do passado. Quantas pessoas que se convertem a Cristo, mas tem alguém que o magoou no passado, que ele diz assim, olha, tudo bem, eu aceitei Jesus, mas quando ele vê aquela pessoa de novo, ele não consegue encarar nos olhos e mostrar o amor de Deus, mas vai e se lembra de suas feridas. Quantas pessoas têm carregado Ló consigo, mas Deus diz, sai da tua terra. Ele disse para nós, sai da terra onde vocês estão, da onde vocês estão fincados, aonde está a raiz de vocês, na terra, no mundo. Ele disse, é chegado a vós o reino de Deus. Ele está dizendo que nós somos pertencentes ao reino de Deus, mas os nossos pés ainda continuam fincados na terra. Não saímos da terra. Carregamos alguns conceitos que tínhamos lá no passado. A gente não abandona os conceitos, a gente não abandona as tradições que o mundo trouxe para a nossa vida e a gente continua a mantê-las ao longo da nossa jornada no caminho do Senhor. O que vai acontecer? Tudo isso vai trazer consequências. Tudo isso vai sacrificar a família. Por isso é melhor obedecer do que sacrificar a esposa, do que sacrificar os filhos, sacrificar o trabalho, sacrificar a bênção sobre o seu salário, sacrificar a bênção sobre os recursos que você tem nas mãos, sacrificar as portas que poderiam ser abertas, mas há lá um Ló, sabe? Um Ló que você está trazendo com você e que você está apegado porque ele tem valor sentimental. Quantas pessoas? Não, mas isso tem valor sentimental. Isso eu não posso. Falei das tradições, mas minha avó, minha tataravó e todos faziam assim. Eu vou também manter pelo menos isso, sabe? Muitas vezes nós fazemos igual Saul. Quando Deus manda que ele
sacrificasse e matasse as mulheres, crianças, animais e tudo. E o que Saul faz? Olha, eu tive uma ideia. Esse gado é tão bom, tão bonito, oferecer ele a Deus. Porque eu vou oferecer a Deus algo maravilhoso e ele vai ficar satisfeito comigo. Muitas vezes, sabe, não quer abrir mão das nossas razões. A gente não quer abrir mão dos nossos sentimentos. A gente carrega eles conosco, mesmo depois de ter se convertido a Cristo. Aí fala, mas fulano se converteu. Sim, ele se converteu. Mas ele passa a viver um processo de santificação, de abandono. Se você abandonar imediatamente, com certeza você vai desfrutar mais rápido das respostas de Deus. Quantas pessoas têm orado a Deus, pedido a Deus respostas em suas orações? E às vezes diz assim, mas Deus não quer me responder. Será que você não tem um Ló que você está trazendo com você? Será que você obedeceu integralmente à ordem de Deus? Porque Jesus nos chamou para mostrar também para nós uma terra que nós não conhecemos. Ou não é verdade? Sim. Abraão é exemplo de nós. Porque ele foi para um lugar onde ele não conhecia, ele não sabia como era. Assim como eu e você não sabemos como é. Nesse corpo físico, é claro. Nessa razão, nessa mente humana que nós temos, nós não conhecemos. E não sabemos exatamente onde é. Cima, vê o céu e fica imaginando que deve ser lá. Mas de repente você, peraí, será que é no azul? Será que é? Nós não sabemos aonde está as potestades. Aonde é os céus verdadeiramente, os céus, para nós é aquilo que nós vemos como azul. Mas os céus de Deus, muitas vezes pode ser que não tenha nada a ver com esse azul. Deus está muito além do céu azul. A Bíblia fala que é além do véu, além do que os nossos olhos podem saber, a nossa mente pode alcançar. Mas ele prometeu que nos levará para lá. Mas eu não sei para onde é. E você e eu estamos caminhando para um lugar para onde nós não sabemos para onde vamos. Mas sabemos que Deus prometeu e que nós vamos para lá. Vamos viver eternamente. Temos promessa de Deus. A promessa para nós é diferente daquela de Abraão. Ele foi abençoado. Nós também podemos ser aqui na terra quando obedecemos a Deus. Mas essa promessa de Deus para nós, ela vai mais longe. Ela vai para a eternidade. Ela vai para algo que a Bíblia diz que nunca subiu à mente humana, ao coração humano, ao pensamento humano, que Deus reservou para todos nós. Mas como é difícil a gente assimilar isso, sabe por quê? Muitas vezes tem lá uma mancha que está impedindo você de enxergar. Às vezes tem, que nem eu tenho aqui, nos meus olhos, eu tenho uma espécie que eles chamam de mosquitinho. Que às vezes eu quero enxergar direito o negócio e não consigo enxergar porque o mosquitinho fica na frente. Aí eu olho para o outro lado, o mosquitinho sai correndo. Na realidade é o olho que vira para lá e para cá, né? Só estou fazendo uma alusão aqui. Quantas pessoas? Eu vou citar um exemplo aqui. Quem já fez tratamento de canal sabe exatamente disso. Quando você vai fazer um tratamento de canal, o dentista ele vem e remove todo o nervo que está na raiz do dente. Então ele vem com aquela agulha comprida dele lá e vem raspando até tira tudo, para que você possa ficar completamente sem sensibilidade. Aí você está curado. Acontece que, como eu, por exemplo, que tem uma raiz lá no céu, o dentista não conseguia alcançar. E depois de umas 20 sessões, ele desiste e fecha. Então eu tenho meus dentes sensíveis, porque ficou um pedacinho de nervo. E esse pedacinho de nervo fica aquela sensibilidade e às vezes dói. O que eu estou querendo dizer com isso? Ló é um pedacinho de nervo que você está carregando ao longo da sua vida. Abre mão disso. Se você não perdoou, perdoa. Se você mente, para de mentir. Se você engana, para de enganar. Se você suborna, para de subornar. Se você mantém tradições,
abandona as tradições, se você não consegue amar mais a Deus do que sua própria família, você já está no caminho errado. Se você não consegue amar a Deus mais do que seus próprios filhos, você está no caminho errado, porque o próprio Jesus disse isso. Quem amar pai, mãe, filhos, mais do que ele, não é digno dele. Porque não é que ele está dizendo para você não amar, mas você tem que ter uma escolha. Ou você remove tudo, ou você carrega aquilo com você, que vai ser um estorvo na sua vida. E muitas das orações que você espera que sejam respondidas, ficam impedidas de ser respondidas, porque você não deixou Ló. Pode ver, depois que Ló sai de cena, como é que foi a vida de Abraão? E olha, Deus mostrou para o próprio Abraão que ele tinha sido liberto completamente de toda e qualquer afinidade. Por quê? Porque Deus dá uma promessa para ele, vai ser o teu filho que vai sair do seu ventre, e dá a ele Isaac. E ele fica, imagina a felicidade de Abraão, com 100 anos de idade, quando já não podia mais, e Sara também não podia. E eles então agora veem ali a resposta de Deus, a promessa de Deus, e imagina que ele era o único filho legítimo de Abraão, é o filho da promessa, porque ele tinha também um filho que foi gerado pela serva que a Sara deu a ele, para que ele pudesse gerar um filho, cumprir a promessa, ajudar Deus a cumprir a promessa, quando Deus ia cumprir de você e de Sara. Então você imagina como o Abraão tinha um amor tão profundo por Isaac. Aí então Deus faz a prova. Deus, dá licença um pouquinho. Tem uma gata aqui que fica abrindo e fechando a porta. Deus chega para ele e fala assim: Abraão, vem cá. Dá outra ordem. Ele primeiro deu a ordem para ele sair e não obedeceu. Não é isso? Enquanto ele carregou esse problema com ele, Ló, ele sofreu as consequências. Ao longo da vida ele foi aprendendo a abandonar tudo aquilo que o impedia de ter uma comunhão íntima com Deus e ter uma obediência irrestrita a Deus, completa. E Deus mostra isso para o próprio Abraão, porque Deus já sabia disso, conhecia o coração de Abraão. Mas ele disse assim, pega o teu filho, o teu único filho, ele já diz assim, o teu único filho, vai lá, leva ele no monte e sacrifica ele para mim, mata ele, leva o cutelo, leva a lenha, mata ele, queima ele para mim. Já pensou nisso, gente? Além de você matar o seu filho, você ainda ia queimar ele. E possivelmente, talvez deveria fazer igual eles faziam com uma ovelha, que é repartir, tirar a gordura, tirar as fissuras e queimar. Ele foi com esta consciência de fazer, mas sabia que Deus podia mudar isso. Ele mostrou que Deus era mais importante do que o seu próprio amado filho. Abraão sabia que a morte do seu filho iria fazer com que a sua mulher morresse. A mãe. Você que é mãe, você sabe o apego que você tem ao seu filho. E aí, ele pega, recebe essa ordem de Deus, se cala diante do Senhor, chama o seu filho, prepara a lenha, vai lá, leva ele, e o filho perguntando para ele, pai, o fogo e a lenha tá aí, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Ele sabia bem o que ele teria que fazer. E ele disse assim, o Senhor proverá para si o cordeiro. E ele põe, amarra o filho, e o filho não questiona. Põe o filho, e quando ele pega o cutelo nas mãos, ele levanta, a Bíblia diz que ele levantou o cutelo para imolar o seu filho. Quando ele levanta, então o Senhor brada dos altos céus. E diz para ele não sacrificar o filho. Porque ele diz assim, eu queria ver
o que havia no seu coração. Deus já sabia, mas era para mostrar para Abraão que agora ele não tinha mais nada que o prendesse. Não tinha Ló, não tinha nem o próprio filho. Ele amava mais a Deus. O que eu estou querendo dizer para você? Obedecer traz resultados, às vezes até imediatos. Mas se você continua querendo não abandonar, querendo dar um jeito de que os resultados venham, mesmo com esse resquício, com essa mancha, ainda que pequena, chamada Ló, abandona isso. Chega no meio do caminho, manda ele para outro lado e você segue o seu. Segue o seu caminho na direção de Canaã. Porque nós fomos chamados para ir para Canaã celestial. É esse o nosso caminho, o nosso trajeto. Não sabemos para onde vamos, mas vemos com os olhos da fé para onde nós vamos. Nós vamos para a presença de Deus. Nós vamos para a glória de Deus. Você acredita nisso? Amém. Você acredita nisso? Amém. Tem muita gente que não está acreditando mais nisso, gente. Tem muita gente que ouve a palavra, ouve o chamado de Deus, ouve a exortação do Espírito, mas ouve agora e amanhã esqueceu. Mas Jesus vem. Ele vem. E ele não vai levar você com Ló. Saiba disso. Ele não vai levar a gente com nenhuma mancha. A Bíblia diz que ele chamou para si um povo sem mancha e sem mácula. Ou seja, ele quer levar a gente sem o Ló. Então, para essas coisas que te prendem, que você carregou ao longo da sua vida, que tem sido um estorvo na sua vida, mas você não quer abandonar, você não quer dar ouvido à voz do Espírito Santo, e não abandona hoje, porque é hoje que nós temos a oportunidade. Não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Como será então? Como será? Se os meus olhos não abrem, eu vou chegar diante de Deus? Precisamos entender o que significa obedecer. É melhor do que sacrificar, porque você tem sacrificado a sua vida, tem sacrificado o seu emprego, o resultado do seu emprego. Tem gente que entra no emprego, sai, é mandado embora, entra no outro, é mandado embora, entra no outro, eu estou debaixo de maldição, um urubu branco, né? E tem coisas que é urucubaca, alguém fez macumba lá. O diabo está sempre ali, claro, nos orientando e mostrando, foi macumba que fizeram, foi mal olhada que fizeram, mas ninguém olha que o Ló está bem do lado, está bem ali. E as contendas estão acontecendo ali, ele não está vendo. Até que chega uma hora que a gente vê, opa, peraí, vamos então separar isso. Vamos seguir o nosso rumo. Ainda teve um pouco de resultado depois da obediência, de separação. Mas depois, nunca mais. Isso a Bíblia não mostra. Pode até ser que a vida deles continuou, a afinidade continuou. Mas Abraão percebeu que conviver com Ló ia ser problema pro resto da vida. E ele não ia conseguir cumprir os propósitos de Deus. Ele não ia conseguir. Porque Ló estava sempre trazendo problemas. E ele não conseguia se concentrar na ordem de Deus. Acompanhava com ele, a mentira. Porque ele mente lá no Egito. Acompanha com ele um coração duro, que ele dá só água para Agar. E manda ela embora. Porque a sua mulher fala para ele, não quero mais essa mulher aqui comigo não. E ele manda ela embora. Não tem nem compaixão do filho. Então, assim, a gente vê que Abraão é realmente uma referência, um herói da fé. Mas o preço que ele pagou por essa fé. O que ele teve que abandonar para obedecer e ser hoje uma referência para todos nós. Você pode ser uma referência também. Então, abandona. Veja o que você está carregando. Veja o que você ainda não removeu da sua vida. Tem gente que está 40, 50 anos no Evangelho, mas não abandona os maus hábitos, não abandona os maus costumes, não abandona... Isso nós estamos vivendo hoje num período em que nós estamos cercados de tantas tentações. E às vezes a pessoa cai muito fácil numa determinada tentação. Sabe por quê? Porque carrega Ló consigo.
porque carrega Ló consigo. Porque está trazendo de lá um fruto de uma amargura passada. Está trazendo de Ló um trauma do passado. Que ele aceitou Jesus, ele disse que foi liberto por Jesus, mas não abandona o trauma. Abandona o Ló. Ló não presta. Ló não presta. Eu estou falando não o personagem, mas o que ele representa não presta. Só vai trazer dor, humilhação para a sua vida. Em nome de Jesus. Ouça essa palavra. Jesus está às portas. Ele está voltando e você precisa estar preparado para isso. Então, se você não abandonou seus filhos, não abandonou, se você ama mais a sua família, seus filhos, seus negócios, futebol, mais do que a Jesus, olha, amém? Glória a Deus. Quero louvar a Deus por a sua companhia e por tudo que Deus tem concedido a nós. E esta oportunidade de poder a gente falar um pouquinho disso. É uma ministração que talvez ela se estenderia bem mais longe. Mas nós somos fiéis àquilo que nós propusemos. Então eu louvo a Deus pela sua companhia, por estar aqui conosco. Eu sei que Deus falou seu coração. E convido você a estar conosco na sexta-feira, às 20 horas, no nosso culto em casa. Quero convidar você a estudar conosco. Nós estamos estudando a respeito de Deus. Você não quer aprender a respeito de Deus? Ou você acha que não faz diferença? Não é tão importante? Ou não tem valor? Se tem, vem estudar conosco. 18 horas, segunda, quarta e sexta, vem estudar comigo. E sexta-feira à noite, às 20 horas, culto em casa. Que Deus possa te abençoar. Amém, Jesus. Que dê uma noite abençoada. Tem hino hoje, não? Hoje não tem hino, mas tem aqui. Vamos orar a Deus. Amém. Ora, Senhor, estenda a sua mão para o céu. Pai, em nome de Jesus. Oh, Eu não sei o que estas pessoas carregam nas suas vidas. sim, meu Deus. Ou que elas não tenham abandonado, mesmo que tenham aceitado a ordem, aceitado sair do seu lugar, aceitado a posição de sair da posição em que estava, para seguir na direção do Senhor, para seguir os teus caminhos, mas levam consigo, Senhor, alguns resquícios, alguns deuses do passado, como a própria Raquel levou, Senhor, as Astarotes, ó Deus, do seu assento, Pai. E aquilo foi por maldição, como muitos têm levado, Senhor, ó Deus, algumas coisas que estão presas ao seu coração, afinidades, tradições, angústias, traumas do passado. Deus, em nome de Jesus, eu quero agora, Pai, pedir que essas pessoas, Senhor, se proponham a obedecer integralmente à voz do Senhor e abandonem tudo isso para que sejam plenamente abençoados, Pai, para a glória e honra do nome de Jesus. É assim que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Amém. 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 Até lá.